Isaías 40, o verso 29 ao 30. Amém? Amém. Vamos orar. Santo Deus, meu Pai, que habita nos altos dos céus, somos gratos a Ti, meu Pai, novamente por essa oportunidade de estar na Tua casa, com vida, meu Pai, e com saúde. Senhor, possa abençoar cada irmão, cada visita, que o Teu Santo Espírito possa habitar em nossas mentes e em nossos corações. Amém. E que essa mensagem venha ao nosso encontro, conforme o Teu querer e a Tua vontade. São a bênção que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É um verso bastante conhecido, né? Isaías 40, 29 e 30. Antes de começar esse sermão aqui, eu queria falar outra coisa. Quando a gente vem à igreja, né? Os sábados, os quartos, os domingos, a gente observa que cada sermão, dependente da pessoa que está passando aqui, vai ter uma forma diferente, né? Uns é mais calmos, outros gostam mais de profecia, outros gostam mais da volta de Jesus, outros são mais, vamos supor, eloquentes, né? Falam mais altos. E é assim mesmo, pessoal. Vocês não devem focar no mensageiro, mas sim na mensagem. Quando Deus escolheu os discípulos, eles eram completamente diferentes um do outro. Enquanto Pedro era aquele que era apressado, era agoniado, João também era assim, mas se transformou, né? Se transformou no discípulo de amor, mais calmo. Se a gente for ler a Bíblia, pessoal, os 4 evangelhos, a gente consegue ver essa diferença. Quando você lê Mateus ele ficou mais preocupado em datas, em nomes, em histórias. João não. João era um cara mais poético, né? Eu assisti uma série e ele o ator tentando explicar como é que João pensou em criar o livro, né? E ele falou assim: como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou dizer quem é Jesus se ele é tudo? Como o Espírito Santo o abençoou, ele é o homem mais poético, ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? Que frase linda! Então, não observe para o mensageiro, observe sempre a mensagem. Cada um tem o seu jeitinho, né? Mas é o Espírito Santo que fala através de cada um de nós. Amém? Então vamos lá. Isaías 40, verso 29 e 30. Eu vou escolher um irmão aí que possa me ajudar. Puder ler? Fique à vontade, irmão. Vamos lá? Isaías 29. Pode? Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum pouco. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Amém? Queridos, o Museu Zé Gracinha estava conversando de nada, eu estou assistindo aquela igreja tão assim desanimada, um rosto tão fechado. Às vezes não é nem um desânimo, é o cansaço, né? Às vezes a gente passa a semana trabalhando e quando chega na igreja, o sábado a gente está. Né? Como a gente vai para o serviço, aquela rotina acaba, o cansaço acaba indo, né? Mas aqui a gente sentado acaba vindo aquele cansaço. E hoje a gente vai falar sobre forças. Isaías falou que os jovens se cansam, os velhos se cansam, mas existe alguém que pode renovar nossas forças. Queridos, não é fácil e não está sendo fácil. Como é que está a vida de vocês? Como é que está a força e o ânimo e o vigor de cada um? A gente consegue ver pelos rostos de cada um, né? O cansaço. Vocês sabem quem foi o homem mais forte da Bíblia? Alguém sabe? Sansão, né? E o que foi que Sansão falou pela última vez? Ele era o homem mais forte da Bíblia. A Bíblia conta que Sansão tinha a força de 100 homens. Era um homem, já viu 100 homens fortes?
né? Então Sansão era o homem mais forte da Bíblia. E o que foi que Sansão falou no seu último momento de sua vida? Vamos abrir lá em Juízes. Juízes 16. Vinte e oito. Alguém pode ler? Juízes 16, 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que vingue dos filisteus e ao menos por um dos meus olhos. Amém? O que foi que Sansão pediu pela última vez, pessoal? Força. Um homem que tinha força de 100 homens, o seu último pedido foi força. Queridos, sem Deus a gente não tem força. Sem Deus somos insuficientes. Eu acredito que estamos passando momentos muito difíceis. Estava pensando semana passada, a dona Ana, o meu primo, que tem o mesmo meu nome, né, faleceu. E como não é para uma mãe, no dia das mães, ter que estar velando o seu filho. Ali foi o pior presente da vida dela. Mas ela precisou de força. Deus lhe deu força. A nossa vida espiritual, a nossa força mental e a nossa força física depende exclusivamente de Deus. Mas também depende de mim e de você. Como anda o seu corpo? Quando você tem se alimentado bem? Você se alimenta conforme Eloá te mandou? Não, né? E essa vida e sua saúde mental? Você anda estressado? Anda? Quem tem filho pequeno, andasse aqui, às vezes estressa? E principalmente, queridos, como anda a sua saúde espiritual? Eu vou falar de mim, queridos. A minha saúde física está abalada, vocês estão percebendo, né? A minha saúde mental, eu chego em casa, tenho que planejar, chego em casa, tenho que planejar. Durmo tarde e acordo cedo. Mas o que está me fazendo mais falta é a minha saúde espiritual. Eu mal pego a Bíblia, queridos. Eu só foco na Bíblia muitas das vezes quando eu venho para a igreja ou quando eu vou estudar no sermão. Eu quero lutar sozinho. Eu acho que por mim mesmo eu consigo. Então eu foco só nas minhas lutas. E eu esqueço de quem pode me dar a força. E muitas das vezes é isso que acontece com cada um de nós. Estamos focados em trabalhar, em se esforçar sozinho. E acabamos esquecendo aquele que pode nos dar a nossa força. Sansão, um homem que nasceu com a força de 100 homens, um homem prometido de Deus, um homem capaz de derrotar, se eu não me engano, foi um leão, um homem que destruiu um portão que nem 20 homens conseguiriam abrir sozinho. E no seu último pedido foi força. Se você não pedir força, se você não chegar em casa e dizer que está cansado para Deus, você não vai conseguir renovar suas forças, querido. É por isso que muitas das vezes chegamos nos sábados, nas quartas e no domingo com esse ar de cansado. Quando você está cansado, quando estamos cansados,
às vezes a mensagem nem entra normalmente em nós, porque o nosso corpo não deixa. E vocês sabem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Precisamos nos alimentar, precisamos dormir bem e principalmente ter relacionamento com Deus. O irmão Zé pediu assim para a gente para entregador de livro hoje, né? Vou falar por mim, queridos. Muitas das vezes ele me convidava e falou, vamos fazer visita. Eu sou o primeiro a levantar a mão, vou. Quando dá 4 horas eu estou tão cansado, só quero dormir. Eu acabo morrendo. Ele convidou hoje a igreja toda para ir. Mas cada um aqui tem um a fazer que eu não sei qual é. Mas tem, provavelmente. Mas para vocês renovar suas forças, vocês precisam de relacionamento. E esse relacionamento precisa de entrega. E para ter essa entrega, a gente precisa fazer as obras. É uma coisa muito dura aqui. Eu falo para mim mesmo, porque eu acredito que Deus está mandando essa mensagem para mim mesmo também. Crente de banco de cadeira é muito difícil ir para o céu, queridos. O nosso propósito neste mundo não foi apenas se batizar, não foi apenas vir aos cultos, mas a nossa missão é levar a mensagem de Deus. A nossa missão é apressar a volta de Jesus. E se eu for apressar a volta de Jesus mais tarde, deitado na minha rede, ele volta tão cedo. E os desastres, as percas, os acontecimentos ruins vão continuar acontecendo aqui. Talvez hoje você esteja de bom, de bem, porque não foi um filho seu, porque não foi um irmão seu, porque não foi um parente conhecido seu, um amigo seu. Mas amanhã, queridos, não nos pertence. Amanhã pode ser eu ou você. Amanhã pode ser a minha mãe que está chorando. Para que isso não aconteça com a gente, tem uma solução: apressar a volta de Cristo. Eu falei de relacionamento. A gente precisa de relacionamento, mas relacionamento, queridos, sem afinidades não é relacionamento. Eu só posso me relacionar com amizade com o Zé se realmente formos amigos. Mas se eu disser assim, Zé, vamos entregar amanhã um livro, e eu gostar um pingo da cara do Zé, é provável que o Zé não venha amanhã, só para dizer que eu daí vai tu só. Então, queridos, a igreja, todos nós precisamos de comunhão. E eu percebo, queridos, eu estou na igreja acho que 10 anos. E é sermão, aproxima de sermão, é choro, é final de ano, promessas. E a gente não se une, sabe? Aquela união que Cristo espera de cada um de nós. Eu gosto muito quando a gente vai viajar, mas não é do local não, querido, sabe o que eu gosto mais? É daquela união. É tão bom quando a gente está na carne de forno, quem já viajou, e ali todo mundo unido, conversando, as mulheres fazendo comida, os homens cortando, todo mundo reunido, não é bom? Não é maravilhoso? E aí quando a gente volta da viagem, chega na igreja, onde a união deveria ser maior, a gente não consegue olhar um no rosto do outro. E eu fico me perguntando, como é que nós vamos completar a nossa missão se a gente não consegue nem olhar no rosto do nosso irmão? Como é que a gente vai querer ter força do Espírito se a gente não tiver união? É difícil, quer dizer, cada um tem a sua personalidade. Talvez eu fale para alguém aqui que a pessoa pode dar um murro na cara dele amanhã,
ele vai tratar a pessoa de forma igual. Acho que não vai acontecer nada. Mas eu posso estar falando para um que se a pessoa triscou, ficou mal pro resto da vida. Mas você, querido, não sou eu, você, todos nós devemos ser unidos, para que assim aconteça o relacionamento, para que depois do relacionamento a gente possa cumprir a nossa missão. Esses anos agora, queridos, a gente percebe que as pessoas, eu nunca tinha perdido parentes próximos, é difícil, né? Foi meu tio, foi meus 2 tios, foi meu primo, foi os amigos, foi meus amigos. E eu estou vendo que o mundo está ficando de mal a pior. E devemos apressar a volta de Cristo. Para isso devemos ter força. Não é aquela força de levantar peso, queridos, mas sim a força espiritual, queridos. Essa é essencial. Sansão, homem de Deus, um homem que teve tudo para ser um juiz. Na época de Sansão, Israel era governado por juízes, mas ele preferiu o mundo. E aí a sua força foi embora. Já vamos encerrar que a minha voz está indo embora, queridos. Então a mensagem de hoje é força, é disposição. E para isso é relacionamento, é comunhão e é missão. Para encerrar, vou contar uma história. Acho que já foi contada aqui. Um jovem lenhador, queridos, uma vez ele desafiou um velho lenhador. Ele era jovem, bem jovem. Ele conhecia um velho e amigo lenhador dele. E ele desafiou: vamos fazer um desafio? E ele disse: vamos. Ele disse assim: vamos ver quem é que corta mais árvore no dia. Aí o velho: vamos. E eles começaram. Logo cedo, cada um pegou o seu machado e foi para a floresta, né? Cortar árvores. Então, queridos, o jovem lenhador começou a cortar uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Ele não parou um segundo. Quando ele olhava para o velho lenhador, ele cortava uma e parava. Ele cortava uma e parava. Ele começou a rir. Esse aí jamais vai me ganhar. Ainda foi até o achado dele que eu vou cortar muito, muito mais do que ele. E ele começou a cortar uma atrás da outra. Uma atrás da outra. E o velho lá cortava uma e parava. No final do dia, queridos, ele percebeu uma coisa muito estranha. Enquanto o seu peixe estava pequeno, o do velho estava o dobro. E ele começou a perguntar: mas como? Eu tenho mais força do que ele, eu sou mais jovem do que ele, eu não parei de cortar e ele tem o dobro das minhas árvores? Isso jamais pode acontecer. Ele ficou surpreendido. E ele percebeu que ele perdeu. Mas ele foi lá no velho e falou: como é possível? Se cada vez que eu cortava uma árvore, ele não parava e eu olhava se ele estava descansando, fazendo alguma coisa. E ele falou o seguinte: enquanto eu cortava uma árvore e eu parava, eu começava a molar o meu machado. Eu cortava uma, parava e amolava o meu machado. Eu cortava outra, parava e amolava o meu machado. E tu continuou cortando. Com o teu machado certo. Moral da história, queridos: o jovem confiou em sua força, já o velho confiou na sua sabedoria. O machado precisa se amolar. No nosso caso, qual é o nosso machado? Esse é o nosso machado. Enquanto os jovens, ou muitos de nós,
Andamos com eles direto, para um lado, para o outro. Os mais experientes param e começam a estudar. Quem vai conseguir mais almas para Cristo? Aquele que anda com seu machado fechado ou aquele que estuda? Quem vai conseguir mais força? Aquele que acha que é forte o suficiente ou aquele que confia a sua força em Cristo? Queridos, a gente está vivendo na era da ansiedade. A gente está na era da ansiedade. A gente quer fazer tudo em cima da hora, tudo do jeito que puder fazer, tudo se deve fazer hoje eu faço hoje. E a gente esquece de confiar naquele que pode tudo. Jesus disse assim, né? Davi disse, tudo posso naquele que me fortalece. Sem ele nada eu sou. Se você anda ansioso aqui, depressivo, cheio de serviço, estressado, pare por um segundo. Lembre da sua força. Diz assim: eu não consigo sozinho. Eu não vou suportar sozinho. Eu preciso de Cristo. Ele é minha força. Eu sempre costumo dizer isso, né? Jesus disse: no mundo não tereis aflições, né? Vocês vão ter aflições, mas tende bom, que eu venci. O hino que a irmã Inês cantou no final, né? Fala tudo. Se eu olhar para mim, se você olhar para si próprio, você vai ver vários defeitos. Você vai ver que você não é capaz de nada. Mas quando você olha para a cruz, você vê que aquele homem já lhe resgatou. Então tenha força, tenha ânimo. Pare quando os problemas não por suportarem. Às vezes eles ultrapassam. Você começa a chorar. Quantas vezes você já entrou no seu quarto falando: eu não aguento mais, eu não consigo mais, meu casamento está se acabando, a minha vida financeira, eu não tenho dinheiro para alimentos para os meus filhos, a saúde dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus parentes, a minha saúde não volta mais ao normal. Eu estou fazendo tudo possível e nada está acontecendo na minha vida, eu não aguento mais. Essa é a melhor hora quando você diz isso. Sabe por quê? Você está dizendo que você não é dependente de si, mas sim dependente de Jesus. Amém. Então, por menor que seja, por maior que seja, lembre que a sua força, assim como a força de Sansão, não estava em seus cabelos, mas naquele que o criou. É Jesus. Amém.